Seja bem-vinda ao nosso segundo dia da nossa formação Boleiras da Ganache. Eu quero te dizer que eu tô muito empolgada de você estar aqui comigo hoje e principalmente mais empolgada ainda porque você assistiu a primeira aula. Você assistiu a primeira aula, né? Então, peraí. Se você chegou nessa aula aqui de paraquedas, já deixa eu te dar uma informação. Para esse vídeo e volta na primeira aula, porque foi lá nessa aula que eu te ensinei a fazer uma massa perfeita, fofinha, úmida e ao mesmo tempo estruturada pra gente finalizar e conseguir fazer o nosso bolo soberano, o nosso bolo perfeito em ganache. Não se preocupe, porque quando você pausar esse vídeo aqui, ele não vai sair do ar. Você vai lá, assiste e volta aqui, porque é extremamente importante você seguir a sequência das aulas, combinado? E eu quero agradecer imensamente a todo mundo que participou, principalmente quem deixou seu comentário lá no meu Instagram, embaixo do vídeo. Eu fiquei muito feliz com tantas mensagens bonitas e lindas que vocês deixaram. Eu fiquei mais feliz ainda de saber que você tenha gostado da nossa primeira aula e que você tenha sim feito o bolo. Inclusive, se você fez a massa que você aprendeu na aula 1, seria legal se você conseguisse postar e eu vou repostar no meu Instagram o maior número de pessoas possíveis, porque eu quero mostrar o império de baronesas da ganache que estão se formando. Baronesa da ganache? Como assim, Marília? Calma que eu vou te explicar. Bom, eu expliquei na primeira aula, mas eu vou explicar aqui novamente que a gente, durante essa formação Boleiras da Ganache, durante esse evento, a gente está fazendo um desafio. Que desafio é esse? Você vai fazer o bolo soberano comigo. Você vai fazer desde a massa, recheios, montagens, decoração. Você vai sim aprender a fazer a receita de um ganache. A gente vai decorar um bolo lindão. Fazendo este bolo, participando do desafio, você vai postar a foto no seu Instagram com a hashtag bolo soberano e hashtag eu participei do desafio. As hashtags certas vão estar disponibilizadas aqui embaixo. Após ter participado, ter postado a sua foto no seu Instagram e me marcado e colocado a hashtag, você vai preencher um formulário. E por que você vai preencher um formulário? Porque eu vou te nomear como a Baronesa da Ganache. E a Baronesa da Ganache é o primeiro passo que você vai dar para você se tornar a rainha da ganache. E vai por mim, eu já tenho um império formado de verdadeiras rainhas da ganache com muito orgulho. E por que eu tô insistindo em te ensinar a fazer esse bolo soberano? O bolo soberano é aquele que vai se destacar dentre os outros. É o bolo perfeito de ganache. Ele vai ser um marco na sua história como boleira. Ele vai te fazer ganhar muito dinheiro. Ele vai te fazer alcançar os seus sonhos e objetivos. É com ele que você vai conseguir se destacar de outras confeiteiras. É com ele que você vai ser reconhecido como a boleira que faz o melhor bolo da sua cidade. E vai aumentar muito as suas vendas, a ponto de ter clientes correndo atrás de você e a ponto de você fechar a sua agenda daquele mês antes mesmo do mês sequer ter começado. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer os recheios perfeitos. Eu vou te ensinar 3 sabores de recheios. Recheio de leite ninho, recheio de morango e recheio de chocolate. A gente vai fazer tipo um sabor napolitano, realmente para lembrar aquela região que é cheia de castelos maravilhosos para combinar com o nosso bolo soberano. E eu vou te ensinar o ponto perfeito desse recheio, que eu sei que é a dúvida de muita gente. Um recheio consistente, mas ao mesmo tempo macio na hora do corte, que fica com aquele corte impecável, gostoso, aquele recheio que derrete na boca, mas não derrete no bolo. Um recheio que tem um brilho impecável e um recheio que não é nada enjoativo. Ele tem o doçor perfeito para o seu cliente comer uma fatia do bolo e querer comer até outra fatia. Vai por mim, você vai ficar apaixonada nesses recheios. Então, só recapitulando, ontem eu te ensinei a massa, hoje eu vou te ensinar esses recheios e a montagem do bolo seguro, que vai te fazer perder todo o medo de entregar seu bolo para o seu cliente. E eu quero aproveitar, antes de a gente começar a fazer a nossa receita, te lembrar que eu estou disponibilizando um PDF completíssimo com todas as informações das nossas aulas. Então, eu quero que aqui você pegue o seu caderninho e anote o modo de preparo, que você anote tudo que você vai aprender aqui, todos os pulos do gato, tudo aquilo que vai fazer a diferença no seu recheio, porque a receita, a gramatura, a quantidade ideal certinho de cada ingrediente já está disponibilizada no e-book em PDF para você. Eu já disponibilizei o PDF ontem da massa, com a receita da massa, e eu vou disponibilizar o PDF hoje com a receita dos recheios e a quantidade de calda e a receita da calda certinho que a gente vai usar. Para você receber o seu PDF, é do mesmo jeito que você vai fazer ontem. Tem um número de WhatsApp bem aqui embaixo desse vídeo. Você vai adicionar esse número no seu WhatsApp, vai salvar lá com o nome do contato que você quiser, equipe Marília Calasso,
suporte de formação da boleira, anota o nome que você quiser, salva e chama a nossa equipe lá. Que a nossa equipe vai mandar de forma particular e individual para cada pessoa o e-book, porque assim a gente garante que ninguém vai ficar sem esse PDF, ninguém vai ficar sem esse e-book, combinado? Então pegue seu caderno e estude. Por que eu tô falando pra você pegar o seu caderno e estudar? Eu não quero que você assista essa aula fazendo faxina, dando comida pro neném. Eu quero que você tire um tempo do seu dia hoje e estude, porque é muito conteúdo, são conteúdos riquíssimos que eu tô te passando aqui e muito valiosos de forma gratuita. Então não quero que nenhum conhecimento passe desapercebido, porque todo conhecimento aqui vai te destacar e vai te ajudar a fazer o bolo soberano, tá? Ah, e só um detalhe, se você por uma acaso já salvou um número ontem, não precisa salvar o número de novo, é só você ir no mesmo número que você salvou ontem e falar: Equipe Marília, eu quero o e-book da aula 2, que a gente vai te enviar o e-book só dessa aula de hoje, combinado? Ah, e um detalhe muito, muito importante. O número do WhatsApp não é para você tirar sua dúvida por lá. Este número do WhatsApp foi disponibilizado apenas para te enviar todo o material disponibilizado durante a formação boleira da Ganache. Lá tem uma equipe que vai te enviar esses materiais, link das lives, link das aulas que forem necessários. Agora, se você tiver alguma dúvida, não pergunte para minha equipe, porque ele só entende suporte técnico, vai por mim, ele só entende de câmera, do digital. Por isso que eu preparei lives plantão de dúvida. Inclusive hoje nós vamos ter uma live plantão de dúvida. Por isso é importante você ficar ligada lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais, porque eu vou fazer a live por lá. Então, se tiver ficado qualquer dúvida relacionada à aula 1 e à aula 2, anota no seu caderninho e corre para a nossa live plantão de dúvidas, que eu vou estar lá frente a frente com você, disponível para tirar todas as suas dúvidas que tiver ficado, combinado? E eu só quero reiterar o meu compromisso com você de que aqui, durante esse evento, você vai sim aprender a fazer o bolo soberano e se tornar uma baronesa da Ganache. É claro que, como eu disse, eu já formei impérios de rainhas da Ganache. Por quê? Porque existe um reino da Ganache completíssimo, existem as rainhas que sabem dominar essa cobertura como ninguém. E para isso eu só vou abrir oportunidade para este meu curso completo, Rainha da Ganache, no final deste evento. Então, fique calma, fique tranquila que a sua oportunidade de se tornar uma rainha vai chegar. Eu quero primeiro que você dê o seu primeiro passo. Faça o compromisso de fazer este bolo soberano, que você vai se tornar primeiro uma baronesa e logo em seguida você vai ter a oportunidade de se tornar a Rainha da Ganache. E para comprovar o que eu tô te falando, eu vou te mostrar o resultado de algumas das minhas rainhas. Viu só como os resultados foram incríveis dessas rainhas? Inclusive, eu quero ver quando é que será a sua foto e o seu bolo aqui disponibilizado para um monte de gente ver. Então agora, bora fazer esse recheio. Aliás, o melhor recheio de leite ninho que você vai ter acesso. Por quê? Porque ele não é enjoativo, ele é firme, ele é cremoso. Lembrando que a receita vai estar disponibilizada no PDF que você vai pedir para a nossa equipe. Anota aqui o passo a passo. Você vai estranhar, talvez, que vai ter uma quantidade bem maior de creme de leite do que leite condensado. E é por isso que eu chamei esse recheio carinhosamente de briganache. Por quê? Porque não é nem um brigadeiro, que é só o leite condensado e o leite em pó, e não é nem ganache, que é só chocolate e creme de leite. É um briganache que tem muito creme de leite, leite condensado e o leite em pó, e depois vai ter também o chocolate. Então eu vou te fazer duas versões, aliás, 3 versões de briganache: de leite ninho, de morango e de chocolate. E é um recheio que fica extremamente suave. Eu vou colocar o meu creme de leite. Gente, é sério, antes de colocar o creme de leite, assim, deixa eu falar, porque assim, eu vou ser a recalcada mesmo, pra te provar o quão maravilhoso esse recheio é. Quando eu fui desenvolver esse recheio desse briganache, por quê? Porque eu achava que o brigadeiro ficava doce demais, mas eu queria utilizar um recheio que fosse fácil de fazer, que agradasse o paladar, que não fosse aquele recheio enjoativo, que a pessoa quisesse comer o primeiro pedaço e depois, eu quero outro pedaço, a ponto da cliente falar assim: não, Marília, um bolo de 2 quilos não foi o suficiente, eu precisava de outro bolo. Então, por isso que eu desenvolvi esse recheio. Eu fui colocando creme de leite um pouquinho a mais, o leite em pó um pouquinho a mais, e eu desenvolvi essa receita maravilhosa pra vocês. Inclusive, ela é tão exclusiva e tão perfeita, tão maravilhosa,
que o Luiz, que o Lidia perguntou, você tem certeza que você vai ensinar isso de forma gratuita? E eu falei assim, vou, porque eu quero te ensinar um bolo soberano. Então um bolo soberano, ele precisa ser soberano desde a massa, recheio até decoração. E dentro do Rainha da Ganache, eu já tenho mais outros 25 opções só de recheios. Recheios cremosos, mousses, geleias, acompanhamentos, é uma variedade de outros recheios para você incrementar no cardápio. E depois, numa outra oportunidade, eu vou te falar melhor sobre como escolher esses recheios, como fazer as combinações desses recheios, porque é muita opção e eu não quero que fique confuso nem para você nem para o seu cliente. Mas eu quero que você foque aqui em aprender esses 3 sabores de recheio que vai dar assim um up, vai fazer um diferencial no seu cardápio, combinado? Eu vou pegar meu creme de leite e vou colocar aqui na minha panela. O meu creme de leite, além dele dar cremosidade para o meu recheio, ele vai ajudar a balancear o dulçor da minha receita. Ele vai fazer com que o meu recheio fique bem menos doce e enjoativo. E ele vai me ajudar muito na cremosidade e no brilho do meu recheio também. Por quê? Porque o creme de leite ele já tem uma quantidade de gordura boa. Estou usando creme de leite de caixinha, o HT, 17% de gordura. Te indica usar no máximo até 20% de gordura, tá? E dependendo da marca, pode usar 25% de gordura. Porque se você usar creme de leite que vai muita gordura, por exemplo, dependendo da marca, ele pode ficar muito gelatinoso e ficar separando o recheio da massa do bolo, tá? Então aqui coloquei o meu creme de leite, vou colocar o meu leite em pó. O meu leite em pó nada mais é do que a carga que eu vou dar para o meu recheio. O que que significa carga? O sabor, né? Então vai ser a carga de sabor que eu vou dar para o meu recheio. É muito importante você sempre ter um fouet e uma espátula para fazer o seu recheio. Você pode ver que o meu fouet ele é de silicone, por quê? Porque a minha panela é de alumínio. Se eu usar um silicone de alumínio, um fouet de alumínio na panela de alumínio, vai arranhar e vai soltar aquela coloração de alumínio cinza para o meu recheio, então o meu recheio não vai ficar nem tão branquinho e pode correr o risco também de ficar sabor residual de alumínio, tá? Vou misturar aqui, só para o meu leitinho se dissolver bem. E importante, estou usando leite em pó instantâneo, tá? Por quê? Porque o instantâneo ele se dissolve na hora. Se você for usar só o leite em pó integral, ele corre risco de ficar todo empelotado. E vou colocar o meu leite condensado. O meu leite condensado, ele vai dar sabor, vai ajudar também na estrutura do meu recheio. E essa quantidade que tá na apostila, ela vai dar certinho pra gente rechear o nosso bolo e sobrar um pouquinho pra gente fazer umas bolotinhas pra gente conseguir bolear e decorar o nosso bolo, tá? Eu vou bolear como se fosse um brigadeiro pra decorar o bolo, mas lembrando que não é essa uma receita de brigadeiro, tá? Essa é a briganache. E eu vou colocar por último a minha glucose. O que é a glucose? A glucose é um açúcar, né? Você pode usar glucose ou açúcar invertido. Ela vai ajudar na validade do seu recheio. Vai retardar o processo de açucarar. O que significa? Sabe quando você às vezes come um brigadeiro, come um recheio e ele tá meio açucarado, com aquela textura de areia na boca? É porque o recheio já açucarou, ele está perdendo a validade, ele está criando muita umidade dentro dele. Então a glucose ela vai retardar esse processo, dar mais vida útil, vai te ajudar a dar uma maior validade. Principalmente para o recheio feito de leite em pó. Como ele tem um agente de leite em pó que ele resseca mais o recheio, ele suga mais a umidade, então a probabilidade do seu recheio açucarar é ainda mais rápido, tá? Então é extremamente importante ter a glucose. Onde você compra glucose? Você compra em supermercados ou você compra em casas de confeitaria, tá? Se não tiver glucose, Marília, você pode fazer sem a glucose. Por quê? Porque a glucose, ela não vai atrapalhar, ela não vai mudar a textura nem o sabor do seu recheio. Ela vai dar maior validade. É claro que se você não usar glucose, o seu recheio vai açucarar mais rápido. Aqui, o ideal é porque a gente tá com o ar-condicionado ligado, mas como que eu faço? Você vai ver que a glucose é um potão assim, que parece tipo, ela é pegajosa. Então o que eu vejo muita gente fazendo é molhando uma colher na água e colocando lá na glucose para que ela não grude nem na colher e nem na mão. Vai lá molhar a mão e tira. Só que a partir do momento que você pega uma colher com água molhada e coloca dentro da glucose, você tá meio que perdendo o efeito da glucose, porque você tá colocando umidade dentro dela. E na verdade o processo da glucose é retirar esse excesso de umidade do seu recheio para que o seu produto não açucare. Então como que você vai fazer para tirar e medir essa glucose de forma fácil? Você vai pegar o potão da glucose,
colocar no micro-ondas 1 minuto, ela vai ficar extremamente fluida, que é tipo uma cera. Ela vai ficar super fluida, você vai e mede. E aqui também, você vai e coloca no micro-ondas e mede. Eu tinha colocado no micro-ondas, mas como que o ar-condicionado tá ligado, ela endureceu rapidinho, tá? Mas só pra você saber, pra você não se desesperar. Eu vou trocar agora o meu fouet pela minha espátula. Presta atenção, a minha panela é grossa, tem que ter uma panela grossa. Eu tô usando panela de alumínio, mas poderia ser panela de ferro, panela de inox, contando que ela seja grossa para o seu recheio não queimar. Porque se o seu recheio queimar, ele vai ficar extremamente amarelado, tá bom? E a gente quer um recheio de leite ninho bem branquinho. Vou ligar o meu fogo agora e o segredo tá em eu mexer aqui o meu recheio. Eu vou mexendo sempre na lateral e no meio, fazendo tipo um 8, ó. Na lateral e no meio fazendo um 8. E eu vou ficar mexendo aqui o meu recheio nesse movimento que eu falei aqui com vocês até chegar no ponto, tá? E enquanto eu mexo o recheio, eu quero bater um papo aqui com você, principalmente sobre estabilidade, aliás, sobre aquela falsa estabilidade. O que eu tô falando sobre essa falsa estabilidade? Muita gente trabalha com carteira assinada, CLT, porque acha que assim tem uma segurança. A Marília, por exemplo, trabalhar como boleira, como autônoma é algo muito seguro, porque a gente não tem certeza de quantos bolos vai vender, de qualquer renda vai entrar por mês e fica se pautando, né, se firmando em uma falsa estabilidade, que é a carteira assinada, a CLT. Essa indagação foi dos meus principais questionamentos assim que eu comecei na confeitaria, porque realmente era o que todo mundo imaginava. Poxa, eu vou largar um emprego estável, por mais que eu não ganhasse tão bem como eu gostaria, eu vou largar um emprego estável para viver um incerto, como se trabalhar com carteira assinada fosse algo certo e trabalhar como autônoma fosse algo totalmente incerto e arriscado. E, por exemplo, por que eu chamo de falsa estabilidade? Eu já vi gente, por exemplo, minha irmã trabalhou no jornal durante muito tempo e ela viu pessoas de 30 anos de carteira assinada, contratadas, sendo demitidas como se durassem 3 meses, como se estivesse lá com 3 meses. Eu, por exemplo, quando eu me formei em publicidade e propaganda, o nosso método de fazer propaganda, de fazer marketing, era totalmente diferente. Tanto é que o meu TCC foi um plano de negócios onde eu fiz todo um plano de negócio, todo um plano de marketing para divulgar a minha futura brigadeiria. E você sabe como que eu fiz para divulgar a minha futura brigadeiria? Eu usei outdoor, buzzdoor, que era aquele tipo banner no ônibus, entregar panfleto. Hoje em dia ninguém entrega panfleto mais. Hoje em dia tem algumas cidades que tem até política e regimento interno da cidade que não pode ter muitos outdoors pela cidade, porque senão causa poluição visual. E hoje o meio está totalmente digital praticamente. Então, se aquela velha pessoa que se formou naquela época em marketing não se atualizar para o marketing digital, por exemplo, ela vai estar atrasada. E como que a gente, confeiteira, se perde nessa falsa estabilidade? Você está acostumada a fazer uma mesma cobertura há anos. Eu tô acostumada a fazer pasta americana, eu tô acostumada a fazer chantilly. Por quê? Porque é alguma coisa certa, é uma coisa que já está firme no mercado. Só que eu vou te falar, existem novas tendências, existem novas coberturas. E a ganache é a cobertura mais moderna que se encontra. E se você não se atualizar para a nova tendência do mercado, que hoje em dia é a cobertura em ganache, você vai ficar atrasada como confeiteira. E inclusive o chocolate é uma das poucas coberturas feitas apenas com chocolate, que é, lembrando, uma paixão nacional, todo mundo ama chocolate. Só deixa eu fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, que você vai perceber que aqui vai começar a ferver e você vai sempre lembrando de mexer nas laterais e no fundo da panela. Nessa hora, se ele começar a pular muito, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma quantidade um pouquinho grande, a minha panela tem que estar proporcional para o meu recheio. O que é proporcional? A minha panela não pode ser muito pequena, porque senão vai vazar recheio da minha panela, e não pode ser muito grande, porque senão vai ficar pronto antes da hora. Sobre o fogo do meu recheio, o fogo está proporcional ao tamanho da minha panela. Se for um fogo muito baixo, você vai ficar mexendo aqui eternamente esse recheio, e inclusive vai fazer com que o seu recheio fique puxando, porque você vai ficar cozinhando a vida inteira. E se for um fogo muito alto, você vai queimar o seu recheio, claramente, porque você não vai conseguir mexer o suficiente o tamanho da panela. Combinado?
Bom, e tá quase chegando aqui no meu recheio, no meu ponto, mas o que eu quero te falar? Eu quero voltar naquele assunto da estabilidade, da falsa estabilidade. É sobre isso, literalmente, assim, se você não se adaptar às novas tendências, se você não correr atrás de atender aquilo que o mercado está procurando, você vai ser engolido e o mercado vai te jogar para baixo, então você sempre vai ficar para trás. O nosso papel como boleira é literalmente ficar dançando conforme a música. Não adianta você querer ficar batendo no pé de continuar fazendo uma velha cobertura que ninguém mais está disponível a comprar, a utilizar, então você tem que se adaptar. E eu não tô te falando, tipo, pra você ficar com essas invenções malucas, porque tem gente que fica inventando coberturas, fica inventando massas, fica inventando recheio, massa de não sei o que, recheio de fulano de tal. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o simples funciona. Você tem que ficar atenta a fazer o simples que funciona, porque se você for ficar pegando uma cobertura daqui, uma cobertura dali, juntar, vai encarecer o seu produto vai ficar inviável financeiramente falando para fazer e para vender, e você vai achar que a culpa é sua, que você não tem um dom, que você que não sabe vender seu bolo. Ou seja, você vai literalmente pagar para trabalhar, e não é a nossa intenção, a gente quer trabalhar para ganhar dinheiro. E lá dentro do meu curso eu falo claramente para as minhas rainhas, o boleiro inteligente sabe onde investir o seu dinheiro. A gente trabalha com os bolos como um negócio. A gente não faz bolo para passar tempo como um hobby, não. É para ganhar dinheiro, é como um negócio. Afinal, todo mundo quer ganhar dinheiro e quer ganhar dinheiro de uma forma inteligente, quer ganhar dinheiro de uma forma prática, rápida e lucrativa, claramente. E, gente, só recapitulando aqui, eu acabei de desligar o meu recheio porque eu vou mostrar aqui de pertinho como que ficou a textura dele. É extremamente importante, assim que você desligar o seu recheio, eu quero te mostrar o ponto exatamente que eu vou tirar o meu recheio. Eu vou mostrar o ponto de pertinho, mas antes de mostrar o ponto, eu já vou falar o seguinte, eu acabei de desligar o meu recheio. Eu vou agora passar o meu fouet de silicone. Por quê? Pra dar mais brilho e pro meu recheio ficar mais liso, porque às vezes ele pode dar uma leve empelotadinha. É normal, mas eu vou desempelotar ele agora com o meu fouet. Esse meu fouet não é dos melhores, é uma bagaceira, inclusive. Ó, só de mexer com o meu fouet, ele já ficou um recheio bem mais liso e homogêneo. E por que que o meu recheio, ele continuou branquinho? Porque muita gente vai fazer o recheio e fala assim, Marília, meu recheio ficou tipo com aquela tonalidade doce de leite. É porque você deixou o seu recheio queimar. Se o seu recheio queimar, ele não vai ficar branquinho, ele vai ficar com a tonalidade do doce de leite. Agora eu vou pegar minha espátula e deixa eu mostrar aqui pra você a textura, o ponto exatamente que eu vou tirar. Olha aqui a textura, ó. Quando você levanta, demora 1, 2, caiu pelota. 1, 2, caiu em bloco, tá? Você conta 1, 2 segundos, no 2 segundos ele vai cair em ploft. 1, 2, caiu em ploft. Vamos de novo. 1, 2. Mais uma vez. 1, 2. 1, 2. Se ele não estiver caindo literalmente em 2 segundos, esse é o segredo. Se ele estiver mais fluido, ai Marília, ele tá caindo, tipo assim, ele tá meio que escorrendo, tipo a textura de mingau, pode voltar ele pra panela. Porque este é o segredo de você ter um recheio estruturado, acertar no ponto. Ele não pode passar desse ponto aqui, senão ele vai ficar extremamente duro e não pode ser menos do que isso, porque senão ele vai ficar mole, seu bolo vai desmoronar, criar barriga e vai dar ruim pra todo mundo. Então, ó, caiu em pelota. 1, 2, caiu em pelota. Ele que demorou mais um segundinho pra cair, porque ele já tá esfriando e conforme ele vai esfriando, ele vai ficando ainda mais consistente, tá? Então, mais uma vez. 1, 2. Combinado? Veja essa aula 1000 vezes, porque este é o ponto. Não é antes e não é depois. E quando você estiver mexendo, você sempre vira. 1, 2. Se ele tiver caindo, Marília caiu no 1, não é, volta pra panela. Marília, ele escorreu, não volta pra panela. Agora eu vou colocar pra esfriar o meu recheio. Vou chegar aqui um pouquinho pra cá e vou colocar uma vasilha aqui do lado. Ó. E que agora eu vou virar o meu recheio aqui na minha vasilha. Olha a cremosidade desse recheio. E que eu rapo a panela até ninguém poder raspar a panela, porque tem neguinho que fica só esperando a panela para raspar. Não é o meu caso. Aqui cada ingrediente, cada raspa é dinheiro.
E você sabia que essa espátula aqui que eu tô usando chama pão duro. Por quê? Porque ela é pão dura, ela não deixa que nada sobre na panela. A panela ficou... Não precisava nem lavar a panela. Se eu quisesse fazer o recheio de chocolate aqui, eu usaria a mesma panela no dia a dia. Mas como eu tô aqui gravando, isso tem que ficar bem bonito na imagem, eu vou lavar a panela e eu vou voltar e te ensinar a fazer o recheio de chocolate. Só que antes desse recheio esfriar, você vai colocar, é muito importante você colocar ou um papel filme ou um saquinho em contato, diretamente com o recheio. Ó, você vai grudar ele bem aqui, tá vendo? Grudou, pronto, pode levar para esfriar. E você pode levar para esfriar ou na geladeira ou em temperatura ambiente, mas eu vou falar melhor sobre os armazenamentos do recheio no final da aula, tá? E agora bora partir pro recheio de chocolate. E como não passa de mágica, o que não funciona na vida real, minha panela já está limpa, já está tudo aqui prontinho e eu vou começar a fazer o meu recheio de chocolate. Você vai ver que a receita de chocolate é um pouquinho menor, porque a gente vai fazer uma camadinha de recheio de chocolate e nós vamos fazer um pouquinho para sobrar, para a gente conseguir bolear. E o leite ninho eu fiz uma quantidade dobrada, vocês vão entender já já por que eu fiz uma quantidade dobrada dele, combinado? Então que agora vamos pro chocolate. Vou colocar na minha panela também os mesmos ingredientes, quase os mesmos ingredientes. O creme de leite, o leite condensado, o meu chocolate, estou usando chocolate meio amargo, tá? E de preferência chocolate nobre. Não use cobertura para fazer recheio, essa é a minha indicação para você. Eu vou colocar por último a minha glucose. Minha glucose também já deu uma endurecidinha, mas está aqui e conforme eu vou aquecendo aqui o meu recheio, ela vai se dissolvendo. Vou ligar aqui agora o meu fogo e vou misturando do mesmo modo que eu misturei o de leite ninho. De fora para dentro, sempre fazendo este movimento do 8, tá? Sempre passando no fundo, a espátula no fundo da panela e na lateral. Agora eu vou mexendo aqui até chegar ao ponto, conforme eu vou mexendo o chocolate vai derretendo e vai ficando tudo homogêneo. Você vai ver, eu não sei você, mas eu não enjoo desses cheiros. Inclusive esse cheiro de chocolate aqui, do recheio de chocolate, fica maravilhoso. Seria assim, você sabe o que seria legal? Você não só aprender a fazer esses recheios, esse bolo soberano, como você fazer a sua cliente experimentar esses bolos também. O que você tem que fazer é experimentar coisas novas. Por exemplo, o bolo soberano, que é um bolo de ganache, você já vai fazer ele aqui comigo e depois que você terminar de fazer ele, participar do desafio, você vai cortar os pedaços dele e oferecer para seus fiéis clientes. Sabe aquelas clientes que estão acostumadas sempre a fazerem, pedindo o mesmo sabor de bolo, aquele mesmo modelo de bolo? Fala assim, olha fulana, deixa eu te mostrar uma novidade, deixa eu te dar uma amostra do meu bolo soberano. Mas que bolo soberano é esse? É um bolo com recheio de chocolate, de morango, leite ninho e com uma cobertura macia e perfeita de ganache. Eu tenho certeza que quando esse cliente experimentar esse bolo, vai ser o seu diferencial, ela não vai querer pedir outra coisa. Vai lá na reunião das mães com as professoras, leva um bolo, faça as mães experimentarem, porque elas vão ficar apaixonadas, daí elas vão tirar a foto, vão postar, vão dividir com os outros grupos. Chama suas amigas na sua casa, ou talvez na reunião de condomínio do seu prédio, leve o seu bolo na reunião de condomínio, esse bolo que você vai fazer, e faça os seus vizinhos experimentarem. Você precisa, primeiramente, antes de querer conquistar o mundo inteiro de clientes, você precisa fazer com que o seu núcleo social, as pessoas ao seu redor, saibam que você está vendendo o bolo. Porque começa assim, com esse marketing boca a boca. Aí as pessoas vão crescendo, vai vindo desse ciclo pequeno para o ciclo maior, e você vai vendo uma corrente de divulgações. E você vai aproveitar que você vai participar, que você está participando do desafio, né, do bolo soberano, e você vai postar uma foto no seu Instagram e depois você vai fazer o que eu chamo de food porn. A palavra parece feia, mas o que é esse food porn? O porn literalmente vem de pornografia e o food vem de comida. Você vai fazer uma pornografia dessa comida, você vai fazer com que as pessoas fiquem com o desejo de consumir aquilo que você está postando. Então você vai postar você repartindo o bolo, você comendo aquele primeiro pedaço de bolo, você vai mostrar a
maciez da massa, a maciez do recheio, a facilidade com que o recheio corte, que você vai ver que pelo menos as pessoas que te seguem vai gerar um desejo enorme. Pensa comigo, se 500 pessoas te seguem no Instagram, você vai falar assim, Marília, mas eu tenho poucos seguidores no Instagram, só 500 pessoas te seguem. Poxa vida, são possíveis 500 pessoas olhando o seu produto. Entende? Se uma ou duas pessoas dessas já ficarem com desejo de entrar em contato com você, já são 2 encomendas. Entende? Então você não pode duvidar dos pequenos começos. Não duvide dos pequenos começos. E você vai aproveitar, outra coisa bom desse desafio, que você vai aproveitar, enquanto você vai estar lá gerando esse desejo de consumir aquele pedaço de bolo, de consumir aquele bolo que você vai estar cortando aquela fatia, você vai provar o seu bolo. É extremamente importante você provar aquilo que você gosta de comer, aquilo que você gosta de consumir. Não importa se você não gostou do bolo e você vai vender o bolo que você não gostou. Você vai provar e vai fazer os seus familiares provarem o bolo também. E provando o seu bolo soberano, você vai ter a certeza e a segurança, aliás, eu vou falar melhor, você vai ter a convicção de que você faz o melhor bolo, o mais gostoso, o mais fofinho, o mais úmido e o mais suculento. Eu vou aproveitar, dar uma pausa aqui que o meu recheio começou a ferver. Como esse recheio tem pouca quantidade de açúcar, por exemplo, como tem pouco leite condensado, tem mais gordura do creme de leite, ele pode espirrar um pouquinho. E para você não queimar, o que eu faço é o seguinte, eu costumo usar essas luvas de queimadura ou aquelas luvas de motoqueiro que vem de sinaleiro. Então assim, se você ainda não tem a panela que possa fazer todos esses recheios sozinhos para você vai pegar essa luva e ela vai mexer. Que aí tudo que vai espirrar na luva e não vai te queimar. Simples, uma resolução super barata que você compra no sinaleiro da sua cidade. É claro que eu tô dando essa dica da luva para quem não tem a panela de mexer recheio, né? Mas, inclusive, essa panela de mexer recheio é algo tão bom, é algo tão maravilhoso na vida de uma boleira, que para quem está participando do nosso desafio do bolo soberano, para quem vai participar do desafio, postar a foto no feed com as hashtags, poderá concorrer a 3 prêmios. Serão 3 ganhadores e cada ganhadora concorrerá a um prêmio. São eles, uma panela de mexer recheio maravilhosa, igual a minha, para você conseguir produzir muitos bolos. Segundo, poderá ganhar uma batedeira KitchenAid nossa, vou te falar, batedeira mais maravilhosa que essa não tem. E terceiro prêmio, que pra mim é o mais valioso de todos, você vai concorrer a uma oportunidade, a um presente de se inscrever no meu curso A Rainha da Ganache. Você vai concorrer à sua inscrição. Pra mim é o presente mais valioso, é o presente mais transformador de todos. Então, se você quiser concorrer a esses 3 prêmios, é só você assistir às aulas, participar do desafio e no final postar o vídeo, postar a foto com as hashtags. E o detalhe, tem que responder o questionário, gente. A gente vai garantir na hora do sorteio, se a pessoa tiver postado a foto, tiver postado as hashtags e não tiver respondido o questionário, não vai ganhar o prêmio, a gente vai sortear de novo. Agora você pensa que tristeza, você fez tudo certinho, fez o bolo, assistiu todas as aulas, postou a foto, mas não preencheu o formulário. Depois não vai chorar pelo leite derramado, porque eu tô avisando. E uma coisa importante se dizer é que o formulário ele vai ser disponibilizado na última aula. Então não se preocupe que você não vai ter acesso ao formulário agora. Você precisa acompanhar as aulas e na última aula, quando a gente tiver finalizado tudo, você vai preencher o formulário, combinado? A gente vai disponibilizar para todo mundo. Aqui o meu recheio já está quase pronto. Deixa eu ver, vamos aproveitar e deixa eu mostrar aqui, olha só. Tá vendo? Olha só essa diferença. Ele não está pronto. E como que eu sei que ele não está pronto? Eu vou levantar da colher, ele vai cair no primeiro segundo que eu levantei, ó. Levantei, já caiu, tá vendo? Só vou desligar aqui pra eu não perder o ponto, pra eu mostrar pra você. Ele ainda não tá no ponto, apesar de já estar desgrudando aqui no fundo da minha panela. Ó, ele já tá desgrudando, mas ele não tá no ponto porque ele tá, tipo, caindo em 1 segundo. Ele não tá caindo, tipo, ó, já caiu. Ele tá caindo mais, tipo, mais ralo, tá? Ó, já caiu. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Mexer mais uns 2 minutinhos até ele cair no ponto de bloco. Vai ter que ser um bloco no 2 segundos. A gente pode chamar de ponto de ploft. Fez o ploft no segundo, olha, ficou meio
meio que prolixo. No segundo, literalmente, no segundo tempo, no primeiro segundo do segundo. Tá quase. Perfeito. Você vê que ele cai em bloco, ele não cai tipo... De novo. 1, 2. Vamos de novo? Ó. 1, 2. Eu vou desligar, porque senão eu passo do ponto. Mas eu vou mostrar pra você de novo. Bora lá. Vamos assim. 1, 2. De novo. 1, 2. Tá? E eu vou mexer agora com o meu fouet. Vou tirar minha luva de última geração da NASA. E vou mexer com o meu fouet para ficar bem liso. E quando eu mexo com o fouet, eu uniformizo até a cobertura que tá na lateral e a cobertura que tá no fundo. Assim, na hora que eu vou despejar na minha vasilha, eu consigo aproveitar e raspar a panela, porque não fica raspinha no final, entendeu? Por isso que é importante você mexer. Olha só, tanto que ele fica mais liso, mais homogêneo. Então, ó, vamos de novo. 1, 2. Mais uma vez. 1, 2. Pela terceira vez, porque eu sou chata. 1, 2. Viu que ele cai em ploft, ó. Ploft. É um ploft, é um bloco que cai por inteiro, ele não cai pingado. E agora eu vou só tirar aqui meu fogão e vou colocar meu recheio. Vou rapar toda a lateral da panela. Ó, panela limpa. E agora eu estou com o meu recheio de chocolate prontíssimo. E vou só colocar o meu plástico aqui diretamente em contato com o meu recheio, tá? Coloquei em contato e agora eu vou esperar esfriar, combinado? E agora eu tô com meus dois recheios aqui prontos, com ele ainda morno, pode ser com ele frio, mas eu vou aproveitar que ele ainda tá morninho e vou utilizar, fazer o seguinte, você lembra que eu te falei que o de leitinho a gente fez uma quantidade um pouquinho maior do que o recheio de chocolate? E eu te falei que eu explicaria o motivo depois? É exatamente aqui agora que eu vou explicar o motivo. Eu vou pegar para otimizar o tempo, para aproveitar e ter várias criatividades, você vai pegar esse recheio de leitinho e vai colocar uma pasta saborizante. Aqui eu vou utilizar de morango, mas poderia ser o sabor que você quisesse. Também poderia ser geleia de morango. Enfim, o céu é o limite para você usar essas pastas saborizantes do sabor que você quiser. De forma muito simples, eu vou dividir ele aqui ao meio. Ó, só vou pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou dividir ele aqui ao meio e vou pegar metadinha o recheio. Ai, o cheirinho de leitinho desse recheio tá surreal, sensacional. Peguei metadinha, vou colocar aqui, vou voltar a tampar esse meu recheio. Você vê que mesmo encostando aqui, na hora que eu tirei o plástico, não ficou nada grudado aqui. Então, e vou aproveitar esse recheio e vou colocar aqui minha pasta saborizante, ó. Vou colocar, vou mexer. E o que eu gosto, por exemplo, eu vou aproveitar que ele ainda está morninho e vou colocar aqui minha pasta saborizante, vou colocar mais um pouquinho. E eu gosto porque agora eles vão descansar já com esse recheio aqui pronto. Por quê? Porque o sabor da pasta fica ainda mais intenso, ele sobressai quando ele já descansa aqui, a pasta no recheio. Existem pastas saborizantes de várias marcas. No PDF estão disponíveis todas as marcas que eu utilizei. Vou colocar só mais um pouquinho. Lá no PDF vão estar todas as marcas disponíveis que eu deixei pra vocês, tá? Todas as marcas que eu uso. Mas é importante você trabalhar com a marca que você tem aí perto de você.
fácil de pegar. Por quê? Porque não adianta eu te oferecer uma marca, te apresentar algumas marcas que eu gosto, mas não tem na sua cidade. Você não vai ficar louca procurando e achar que isso é um empecilho pra você deixar de fazer o seu bolo. Não, você vai na casa de confeitaria da sua cidade, perguntar pro vendedor qual a marca que ele mais indica, qual a marca que ele tem disponível e fazer os seus testes, tá? Olha só, recheio mais lindo, cheiroso da face da terra, tá? Eu vou agora colocar um plástico filme também e vou esperar o meu recheio esfriar. Coloquei em contato e agora eu tenho 3 recheios que a gente vai fazer tipo uma espécie de napolitano. Um recheio branquinho, um de chocolate, um de morango, que vai ficar simplesmente incrível no nosso bolo. E agora nós vamos para a montagem do bolo. Lembrando que o meu bolo já está frio e descansado, a minha massa. O meu recheio já está frio e descansado, nós vamos para a montagem do bolo. E agora eu vou tirar de uma vez por todas a sua dúvida de quantidade de calda para molhar, o tipo de calda que você vai usar, como nós vamos preparar esse bolo. Primeiramente eu vou começar preparando a minha calda, então vamos começar pela calda. Eu vou colocar numa bisnaguinha porque é o que eu gosto de utilizar. Bisnaga, eu acho que ela vai espalhar melhor, distribuir melhor a minha calda. Eu tô utilizando uma bisnaga que ela tem vários furinhos aqui, ó, ela tem vários furinhos. Mas é claro que se você não encontrar essa bisnaga que tem vários furinhos, pode ser aquela bisnaga tradicional de ketchup, sabe? E aqui eu vou literalmente só fazer o seguinte, eu vou pegar a minha água, deixa eu pegar só uma colherzinha aqui, e vou colocar o meu leite condensado. Sujei tudo. Pronto. Quando eu falo que eu sou desastrada, eu não tô pra brincadeira. E eu vou pesar aqui a minha água. Vou só tirar. Eu ia colocar na colherzinha, mas vou pesar. Quantidade certinha tá lá na apostila. Eu gosto dessa calda bem suave. Por quê? Porque senão eu acho que fica enjoativo. Eu não quero um bolo muito doce. Você lembra que desde o começo a gente tá trabalhando para ter um bolo bem gostoso e bem suave. Misturei. E agora eu vou colocar a minha caldinha na bisnaga. E por que que eu preferi ensinar pra você essa calda de água com leite condensado? Eu costumo muito gostar e usar a calda feita com leite. Só que essa calda ela requer um pouco mais de cuidado, porque se você não armazenar essa calda sobre refrigeração, ela pode azedar mais rápido o seu bolo. E como a gente vai trabalhar alguns dias, então por exemplo, a gente está montando cada dia um bolo, então hoje a gente está montando a massa, vai molhar, vai montar o bolo e amanhã a gente vai fazer a ganache, vai decorar para depois de participar do sorteio. Então eu quero que, como a gente vai demandar um pouquinho mais de dia, para aumentar essa validade, eu vou utilizar a calda de água com leite condensado. E eu vou focar nessa calda aqui agora. Existem várias outras caldas de água com açúcar, de leite, mas eu falo detalhadamente sobre cada uma delas e a receita de cada uma delas lá dentro do curso da Rainha da Ganache, porque assim, de novo, você pode escolher a calda que você quer trabalhar, porque eu falo a vantagem e a desvantagem de cada uma delas. Essa aqui eu escolhi pelo sabor, pela facilidade e porque ela tem uma maior durabilidade, combinado? Então, eu vou chegar pra cá e vou pegar a minha massa de bolo. A minha massa de bolo estava fechadinha, bonitinha. E como que eu vou trabalhar com essa massa de bolo agora? Ó. Por exemplo, você pode ver aqui que a minha massa tem dois lados. Esse fundinho, que é onde estava o bolo, literalmente, tipo, foi o fundinho, e a barriguinha. Se, possivelmente, como eu tirei o meu bolo mais frio da minha forma, ele não grudou no meu papel. Mas, caso você tenha tirado o seu bolo da sua forma ainda morninho, quando você for colocar aqui e for tirar o papel manteiga da massa de bolo, pode ser que grude um pouquinho e saia um pouquinho da película. Isso é excelente. Na verdade, eu queria que isso tivesse acontecido aqui. Porque quando você coloca para esfriar a sua massa de cabeça para baixo com a barriguinha para baixo e depois você tira, aí o papel gruda aqui na barriguinha, você não precisa nem passar a faca, porque já tirou essa peliculazinha daqui. Por quê? Porque eu gosto de cortar um bolo e ver um bolo todo branquinho, tá? Se você nem quisesse tirar essa tampinha, nem precisaria, porque já tá um bolo perfeito. E como a gente quer fazer um bolo soberano, a gente vai fazer tudo com muita perfeição e excelência, porque é assim que o reino funciona. Tudo que vai acontecer dentro de um reino acontece com muita excelência, é isso que a gente vai fazer. Eu já tava cortando aqui o bolo, mas eu vou dar uma paradinha pra te explicar melhor.
Eu vou cortar essa tampinha tanto para tirar um pouquinho dessa película dourada, para na hora do meu corte estiver tudo bem branquinho, como eu vou fazer para deixar meu bolo o mais reto possível. Então, eu vou apoiar minha faca, eu estou usando uma faca de serra, uma faca de pão, e vou apoiar aqui assim. E você vai ver que ela vai cortar automaticamente e vou rodando a minha bailarina. E vou apoiar minha mão aqui assim em cima da tampinha e conforme eu vou rodando, eu vou fazendo esse movimento com a faca. Não precisa enfiar a faca até lá no final, tá? Só o início da faca já seria o suficiente. E quando eu faço isso, ó, meu bolo fica retinho e eu tiro uma tampinha bem fina dele, ó. Enfim, vou deixar minha tampinha pra cá e vou literalmente de forma bem delicada, vou só tirar essa película. Como eu disse, se você nem quisesse tirar, nem precisaria. Mas ó, eu tirei a película, uma fina camada, tá? E você vê tanto que é uma massa resistente, perfeita, que ela nem esfarela muito. Ó. Olha que perfeição de massa. Do lado de fora, do lado de dentro. E vou chegar isso pra cá. E como que eu vou fazer aqui agora? Essa camadinha aqui, ela vai vir ficar do lado de fora do meu bolo. Tanto a camada de baixo do meu bolo como a camada de cima do meu bolo, eu gosto de deixar essa película. Por quê? Porque vai me facilitar na hora de espatular o meu bolo e vai formar uma película, tipo, para que não vaze calda, caso aconteça, tá? Então eu só vou tirar as duas partes do bolo, tanto a de cima quanto a de baixo, nas duas camadas do meio. Porque na camada de cima e na camada de baixo, eu só vou tirar a minha barriguinha. Aí você vê o lado que tá mais retinho, tá? Eu vou tirar esse lado aqui, que eu vi que ele tá um pouquinho mais abaulado. Ó. Tirei. Meu bolo está perfeito. Aí essa parte aqui vai pra baixo e essa parte aqui vai ficar... essa parte aqui vai pra baixo e essa parte aqui vai pra cima. Vocês vão entender melhor na montagem do bolo. Eu já preparei as outras massas, então todas as minhas massas já estão prontíssimas aqui. Perfeitas, massas branquinhas, lindas. E agora nós vamos montar o nosso bolo, nós vamos para montagem. Lembrando que daqui a pouquinho, você lembra que ontem eu falei que eu ia te informar os 4 pilares, aliás, são 5 pilares da confeitaria para formar o bolo soberano. Mas hoje eu vou te falar 4 desses 5 pilares. Então, presta muita atenção que assim, são os pilares responsáveis pelo sucesso do seu bolo, tá? Aqui eu tenho a minha bailarina, que eu coloquei só para ficar mais fácil para mostrar para você, mas não precisava da bailarina para montagem. Eu tenho a minha forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e ela é de fundo removível. A sua forma não precisaria ser de fundo removível, tá? Mas caso a sua não seja de fundo removível, seria legal você colocar algum plástico aqui embaixo, porque na hora de desenformar, pra ficar mais fácil, tá? Mas como a minha fundo é removível, eu consigo tirar e desgrudar facilmente essa parte da minha massa do bolo, tá? Eu vou utilizar agora o meu acetato. Por que eu vou utilizar o acetato? Porque eu quero que ele fique retinho, tá? Eu quero que meu bolo fique bem retinho. Então eu vou medir aqui na minha forma, vou pegar uma tesourinha. E vou cortar. Esse acetato você compra em lojas de materiais também para confeitaria, vende ele de rolo. E o meu acetato, ele é um pouquinho mais alto do que a minha forma. O meu acetato tem 15 centímetros de altura, tá? Minha forma tem 10, meu acetato tem 15. Caso você tenha uma forma um pouquinho menor, não tem problema, porque o que importa é que o seu acetato seja alto, tá? A forma vai meio que servir só de aro pro nosso bolo, pro nosso acetato ficar firmezinho. Eu vou, antes de colocar o acetato, eu vou colocar o acetato assim, virado pra cá. Já que eu vou colocar meu acetato virado pra cá, eu vou desvirar ele e a parte do acetato que for na frente, a parte do acetato que for encostado com o bolo, eu vou passar um pouco de desmoldante. Por que eu vou passar desmoldante no meu acetato? Para ele não grudar no recheio, não ficar aquele recheio grudando no acetato. Recheio grudando no acetato é 2 problemas. Primeiro que pode, na verdade são 3. Primeiro que pode desestruturar totalmente o seu bolo, porque quando você puxa, meio que você desestrutura o bolo.
vai ter um desperdício enorme de recheio grudado e vai ser muito difícil espatular o seu bolo depois, tá? Porque vai sair muito farelo. Marília, não tem desmoldante. Passa um pouquinho de óleo de coco ou de óleo de canola, algum óleo de soja, tipo assim, algum óleo de origem vegetal que nem tem gosto. Se você for passar azeite aqui, vai ficar um gosto de azeite muito forte, porque azeite tem um gosto proeminente, tá? Então, vou colocar e vou colocar meu primeiro bolo. Lembra que essa parte aqui do bolo vai pra baixo. Prontinho. Só pra me ajudar, pra facilitar na hora de colocar meu recheio, eu vou grudar uma fitinha. Essa fitinha minha não é boa. Tem zero cola ela. Que é uma fitinha que eu podia comprar. Mas eu vou tentar grudar ela aqui. Só pra me ajudar. Agora eu tiro ela, tá? E agora a gente vai pra primeira parte da montagem. E como eu sei a quantidade certa de calda que eu tenho pra molhar meu bolo? Eu fui fazendo vários testes. Então eu colocava uma quantidade de calda. Se ela ficasse muita calda, eu anotava no meu caderno e falava assim, olha Marília, coloca menos. Se eu colocava menos, ficava seca, eu anotava e colocava mais. Para isso, eu cheguei na medida certinha e perfeita, para que o seu bolo fique úmido e que o seu bolo não desmorone. Lembrando que eu quero deixar bem claro que um bolo úmido não é um bolo encharcado. Muita gente confunde, muita gente quer um bolo encharcado. Um bolo encharcado eu acho extremamente deselegante. Fica chato para comer porque você não sente o sabor da massa, você sente só aquela massa encharcada, empapada na boca e não vai te dar estrutura nenhuma. Então nós vamos molhar na medida, até porque a massa, você vai ver, a massa mesmo estando gelada, ela já é muito úmida. Quando você come, por exemplo, um bolo de cenoura, você não sente necessidade de molhar o bolo de cenoura. É desse jeito alguns bolos, quando a massa já é perfeita, quando a massa já é úmida por si só, você não precisa ficar preocupado em molhar tanto com excesso de calda. E esse excesso de calda pode fazer rachar o seu bolo, pode fazer o seu bolo desmoronar, criar barriga no bolo e vai dar assim, vai virar um zetelo. Eu vou tirar aqui a minha tara, vou colocar em gramas pra gente medir. É extremamente importante você ver como é que eu vou molhar. Eu vou molhar de dentro pra fora, tá? Ó, molhei de dentro pra fora. Eu vou molhar 50 gramas. Aqui foi um pouquinho a mais, foi 58, mas 50 gramas, de 40 a 50 gramas é o ideal, não precisa de mais calda. Fui clara? E detalhe, essa quantidade é exata para esse tamanho de aro, é exata para essa grossura de massa. Às vezes se você fizer uma massa mais grossa, essa quantidade de calda não vai ser o suficiente. É ideal para esse aro. Marília, como que eu faço para saber a quantidade de caldo necessária para um bolo de um aro maior? Aí essa quantidade é uma questão de teste sua. Você vai ter que fazer uns testes e mais testes até descobrir a quantidade certa para o seu aro. Lembrando que as rainhas da ganache já tem essa planilha de rendimento, de quantidade de calda para cada tamanho de bolo, inclusive para cada tipo de massa, porque essa quantidade aqui de calda foi para essa massa que eu te ensinei. Mas dependendo da massa, se a massa for muito mais úmida, muito mais leve, ou se a massa for mais pesada, ela exige mais calda ou menos calda. Então essa quantidade ela vai variar do tipo de calda, do tipo de massa, do tamanho do aro, tá? Para o bolo soberano que nós estamos fazendo, você vai molhar de 40 a 50 gramas de calda, tá? E agora eu vou colocar meu recheio. Olha a textura perfeita que meu recheio tá. Só vou tirar aqui para essa câmera pegar melhor. Olha a textura perfeita que meu recheio está. Meu recheio está em temperatura ambiente e olha essa cremosidade. Olha que incrível. E ao mesmo tempo que é extremamente cremoso, é firme, olha. Não cai da colher. É cremoso e firme. Eu te falei que era o recheio perfeito e alguém não acreditou. Espero que esse alguém não tenha sido você, porque eu te falei que era o recheio perfeito. E eu vou colocar aqui o meu recheio. Vou colocar na colher mesmo. Se você sentir necessidade, pode utilizar uma colher. Vou utilizar 340 a 350 de recheio. Vou tirar aqui minha balança só para não pesar. E vou espalhar esse recheio. Você pode usar uma manguinha de confeitar para te ajudar aqui. Mas eu não vejo necessidade aqui agora, porque o meu recheio já está muito cremoso. Coloquei o primeiro recheio, 340 gramas a 350 gramas de recheio.
Vou colocar a minha segunda camada. A segunda camada é a camada que não tem nada. Aí eu dou uma pressionadinha, eu pego essa palma da mão aqui, ó. Dou uma pressionadinha no meu bolo, pra que ele fique certinho. Minha fita é tão boa que ela já desgrudou, mas não vou precisar dela mais. Vou molhar a mesma quantidade, 40 gramas. Tirei, não precisa nem tirar não. Vou tarar minha balança e vou colocar o meu recheio de leite ninho. $340, $350. Vou na minha balança para não forçar ela. Vou espalhar o meu recheio. Meu recheio se espalha facilmente, por quê? Porque ele tá na textura correta, na textura perfeita, está em temperatura ambiente. Se você tiver levado o seu recheio pra geladeira, ele vai estar duro. Aí o que você vai poder fazer? Coloca ele um pouquinho no micro-ondas só para ele ficar maleável, tá? Para você conseguir confeitar ele de forma perfeita. Gente, é por isso, assim, eu tô aqui vendo esse recheio, eu tô falando da textura dele, eu tô te falando da importância de você escolher o recheio certo, na textura certa, no sabor certo. O que eu vejo é muita gente, tipo assim, numa busca incessante da caçada perfeita, do recheio perfeito. Tem gente que fica, tipo assim, tem gente que é viciado em receitas de recheio. Eu vejo gente que busca recheio da balinha Sete Belo, recheio da planta hibisco lá da cidade belga. E às vezes nem é isso que vende. Às vezes o simples funciona. E isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender e acompanhar o que o seu cliente quer. E é por isso que você tem que ter um recheio gostoso, um recheio saboroso, estruturado, porque é isso que vai fazer o seu sucesso, é isso que vai fazer você não desistir da confeitaria, porque o recheio perfeito vai te dar estrutura no seu bolo, vai te dar precisão, vai te dar segurança de que seu bolo não vai criar barriga, que seu bolo não vai tombar. E esses recheios, eles são muito perfeitos também porque eles são estáveis. O que são recheios estáveis? Eles não vão azedar facilmente no seu bolo, mesmo que ele fique um certo tempo fora em temperatura ambiente, e te dando maior validade pro seu bolo, dando maior vida útil. Até porque, eu não sei se você já viu, todo mundo torce para sobrar um pedacinho do bolo para guardar na geladeira e comer no outro dia, aquele pedaço de bolo bem gelado. Então você tendo um recheio estável e seguro, tanto na textura dele quanto na validade, você vai ter mais segurança e prazer na hora de vender o bolo. Agora imagina seu cliente, gente, sobrou um pedacinho do bolo, guardou na geladeira, agora só não pode vir alguém da família e roubar aquele pedaço da geladeira, porque tem coisa mais frustrante que você guardar um pedaço de bolo e vir alguém da família comer aquele bolo que você guardou assim, ó, pra comer naquele momento especial. Nossa, eu tenho uma raiva quando isso acontece. Então é esse momento especial que você quer ainda acrescentar na vida do seu cliente. E além disso, me perguntam muito sobre também combinação de recheios. Quais recheios combinam com o quê? Quais são as combinações que mais vendem? E eu vou te ser sincera, a combinação vai vir do seu cliente. É como eu te falei, não adianta você querer vender um recheio de matcha, um recheio de flor de hibisco da Bélgica ou um recheio de Sete Belos, sendo que o seu cliente quer recheio de leite ninho, é recheio de Nutella, é recheio de leite ninho com morango, leite ninho com chocolate. Quem vai definir isso é o seu cliente. Então você tem que aceitar. Então você tem que escolher os recheios que mais saem, talvez escolher o recheio mais marcante, que tem um sabor mais proeminente, um recheio mais suave, porque às vezes seu cliente fala assim, eu tô com a dúvida, fulano, boleira, né? E aí, baronesa, já vão falar que ela vai te chamar de baronesa, eu já vou te chamar de baronesa também, porque eu tenho certeza que você vai participar desse desafio. Então vamos supor que o seu cliente vira pra você e fala assim, olha, baronesa, eu tô na dúvida de quais recheios eu vou utilizar, qual que você me indica? E você, como uma boa profissional, vai falar assim, olha, o que eu mais te indico é o seguinte, tudo vai depender do seu sabor. Se você quiser um recheio mais docinho, tem essa e essa combinação. Se você quiser um recheio mais azedinho, mais ácido, que brinca com esse doce com azedo, tem esse e esse sabor. Esse sabor aqui ele é mais suave, mas ele é mais doce, só que apesar disso ele sai muito em festa de criança. Então você vai saber falar para o seu cliente com muita propriedade sobre as suas próprias combinações. Eu já quero te ensinar uma coisa, não deixe o cliente escolher a própria combinação de recheio, porque o cliente não entende muito.
Quem vai saber a melhor combinação vai ser você, tá, baronesa? Preste atenção nisso. Então, por isso que você tem que ter uma gama de recheios seguros, estruturados, macios e suaves, para que você consiga ter a segurança de apresentar as melhores combinações para o seu cliente, porque dependendo da combinação que ele escolher, independentemente, na verdade, da combinação que ele escolher, você vai ter segurança na hora da fabricação do seu bolo e na entrega do produto, sabendo que a maioria das pessoas que estão na festa vão gostar do seu bolo. Agora eu vou para a terceira camada do meu bolo. Vou colocar aqui, bonitinho. Vou pressionar. Vou pesar. Vou molhar. Vou molhar 50. Meu último recheio, que é o de moranguito. Ai, esse recheio de morango é tão cheiroso, tão cheiroso. $350, 340. Vou tirar a balança. Eu ajeito de forma que ele fique bem retinho aqui. E minha última camada de bolo eu vou virar. Então essa parte aqui vai vir pra baixo, tá? Ó, coloco aqui de forma bem linda. Molho. Esqueci de pesar a última camada, mas eu já tô sabendo o olhômetro. Só deixa eu mostrar como é que ele, mais ou menos, como é que ele poderá ficar. Ó, tá vendo que ele costuma ficar divididinho, a massa, o recheio. E o que eu gosto de pesar é que a massa e o recheio, eles têm normalmente a mesma espessura, porque eu gosto disso. Eu gosto que a massa tenha a mesma espessura do recheio, tá? Agora, eu vou pegar um plástico. Eu não gosto, às vezes, de comer aquele bolo que tem as camadas finas demais de bolo e camada fina demais de recheio, que aí você não sente nada. E nem aquele bolo que tem a camada grossa demais de recheio, de massa, nem fina demais ou grossa demais de recheio. Porque tudo desproporcional fica ruim e deselegante. Então, ó, dei a última pressionadinha. E se você quiser ainda ter mais segurança, você vai passar um papel filme aqui e vai levar isso aqui pra geladeira, tá? É extremamente importante você respeitar esse tempo de geladeira. Ele vai ter que ficar no mínimo 12 horas na geladeira. No mínimo, ele tem que estar bem geladinho, bem estruturado, pra na hora que a gente for montar o bolo, a gente ter segurança de que ele não vai desmoronar, tá bom? E é sobre isso que eu vivo falando muito com as minhas rainhas lá dentro do curso, porque é questão de organização e metodologia. Então não adianta você querer fazer um bolo de última hora, porque você tem que aprender a respeitar as etapas de produção do seu bolo. Você tem que respeitar a etapa de produção da sua massa, de descanso da sua massa, de descanso do seu recheio, de descanso do bolo na geladeira. Todo esse método, toda essa metodologia vai te fazer ter segurança para fazer o seu bolo soberano. Isso vai fazer você vender com maior segurança e vai valorizar muito mais seu produto, porque não tem coisa mais gratificante do que você vender para o cliente e o cliente ficar satisfeito. O cliente vai ficar satisfeito com a beleza do seu bolo, com o sabor do seu bolo e vai ficar satisfeito até na hora do corte, que vai ter aquela massa perfeita, aquele corte perfeito do seu bolo. E eu tô lembrando de uma história, eu tô aqui conversando com você, tô lembrando de uma história de um aniversário de 50 anos de uma pessoa renomada, tá? Que teve que adiantar o aniversário, cantar os parabéns de 50 anos porque o bolo estava desmoronando. Agora você pensa que coisa mais triste, assim, sabe? Mais quebra de expectativa, que me fugiu a palavra. Porque assim, quem criou a expectativa foi o cliente que encomendou o bolo, foi a boleira que entregou um bolo para uma pessoa renomada, achando que ia fazer uma propaganda do bolo dela, mas todo mundo ficou muito frustrado, porque teve que adiantar os parabéns para o bolo não se desmoronar por completo. Eu tenho certeza que a boleira que fez esse bolo, alguma coisa ela falhou. Ou seja, do processo que ela não respeitou o tempo de descanso das massas, não escolheu a matéria-prima, os recheios corretos, não respeitou a textura dos recheios, não respeitou a quantidade de calda, não escolheu a massa ideal para aquele recheio ideal. Ou seja, alguma coisa ela errou, porque para ter um bolo perfeito e seguir essa metodologia vai ter um bolo soberano.
E antes da gente finalizar a aula e para levar meu bolo para a geladeira, eu quero te falar aquilo que eu te prometi, que eu vou te falar os 4 pilares, aliás, são 5 pilares, mas hoje eu vou te falar 4 pilares para você ter um bolo perfeito e soberano. É simples de lembrar, super fácil, porque eu chamei esse método, esses pilares de gema e uau. Você pode perguntar, como assim, Marília? Que loucura é essa? Gema e uau? Calma que eu vou te explicar. E esses pilares são divididos em 2 partes, porque se trata muito do que eu já te falei um pouco. Então, o gema eu já vou te explicar o que significa hoje e o uau eu vou deixar para aula de amanhã. O gema significa gostoso, estruturado, molhadinho e assegurado. E tudo isso, todos esses pilares você já aprendeu até na aula de hoje. A fazer um bolo gostoso, estruturado, aprender a montagem perfeita, molhadinho, que você soube molhar o bolo na quantidade certa, e assegurado, para você não ter medo de entregar o seu bolo para o seu cliente. O seu bolo, confia em mim, ele está completamente fora de perigo. Eu até te desafio a assistir a aula 1 e assistir a aula 2 de novo, para você ver que durante todas essas 2 aulas eu te expliquei intrinsecamente ali, diretamente na verdade, todo esse método gema. Inclusive, se você ver outra pessoa fazendo um bolo, eu quero que você faça esse checklist. Se o bolo seguiu a metodologia, o pilar do gema. Gostoso, estruturado, molhadinho e assegurado. E o método UAU, só o nome já dá uma impactada aí, né? O pilar UAU, você vai aprender amanhã na aula, onde eu vou te ensinar também a fazer uma ganache perfeita, cremosa, maravilhosa, e vamos decorar juntas com essa ganache o bolo soberano, que vai chamar a atenção de todo mundo que tá na festa. Você vai postar a foto desse bolo, ele vai chamar muita atenção, que vai ser aquele bolo apetitoso, as pessoas vão ver a foto desse bolo e vão falar assim, eu preciso comer este bolo. Por isso que nada mais chama esse bolo que bolo soberano, porque ele reina sobre todos os outros bolos. Então é isso, eu quero te ver amanhã na aula, que vai ser extremamente importante. E um detalhe, se você chegou até aqui, eu quero primeiramente dar parabéns, porque você está realmente comprometida com o seu sucesso. Baronesa, meus parabéns. Como eu disse, eu já tô te chamando de baronesa, porque eu sei que você já vai participar do desafio, que você já vai ganhar o diploma aí, ó, chegando na sua casa, no seu e-mail, tá? E antes de encerrarmos a aula, eu quero primeiramente dar os parabéns, baronesa. Por quê? Porque você está realmente comprometida com o seu sucesso. Eu estou muito, realmente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu estou muito orgulhosa de você, porque você chegou até aqui. Eu quero que você faça esse bolo, poste lá nos stories, me marca para eu conseguir repostar o máximo de pessoas possíveis. Inclusive, eu quero ter uma prova de que você assistiu essa aula até aqui. Você vai lá no meu direct e comenta gema. Me manda só esse direct, gema, gema, gema. Eu quero ver um monte de gema no meu direct, porque eu quero ver o império de baronesas, futuras rainhas da ganache que nós estamos construindo, combinado? Lembrando que a receita já está disponibilizada no nosso e-book, que você pode pedir esse e-book de hoje para a nossa equipe do WhatsApp, que já disponibilizei para você. Se você já adicionou a nossa equipe, não precisa adicionar de novo. Mas se é o caso você não tem adicionado, aqui embaixo tem um número, você vai salvar esse contato no seu WhatsApp e mandar uma mensagem. Oiê, eu sou fulano, eu quero ter o e-book da aula 1, da aula 2, para que eu possa fazer a receita junto com a Marília, tá? Lembrando que amanhã também é uma aula extremamente importante. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque amanhã, relembrando, dando um spoiler, nós vamos aprender o método UAU, do que se trata esse pilar UAU, e vamos aprender a fazer a ganache e a decoração de um bolo soberano, que vai fazer assim, ó, você ter clientes correndo atrás de você. Comenta se você gostou, corre lá nas minhas redes sociais, me segue, compartilha os seus resultados, comenta lá também no feed o que você tem achado na nossa aula. Eu tô muito empolgada que você tá até aqui, tô muito empolgada para ver vários resultados de todas essas baronesas que estão nos acompanhando. Eu quero ver muito bolo soberano lindo, reinando literalmente no seu perfil e no meu perfil do Instagram, porque eu quero repostar a maior parte, a maior quantidade que eu puder. Um beijo e eu te vejo na próxima aula.